A nuvem negra continua ali estacionada em Brasília. Foram revelados os nomes da lista do Janot e a cúpula do governo foi atingida em cheio. Pelo menos 6 ministros, a gente já tinha falado em 5 ontem, mais um entrou. Pelo menos 6 ministros de Michel Temer e, como a gente lembra, os presidentes da Câmara e do Senado também estão na mira dessa lista. Murilo Salviano, como é que foi recebida mais essa bomba por aí? O que você conta pra gente? Boa tarde para você. Oi, Maria, boa tarde a você, boa tarde a todos do Estúdio I. É o seguinte, o discurso que vem sendo adotado por integrantes da base aliada aqui no Congresso e também por interlocutores do presidente Michel Temer lá no Palácio do Planalto é de que essas investigações que foram pedidas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não vão atrapalhar a agenda de votação aqui no Congresso Nacional. Qual que é a base desse argumento deles? É de que como esses pedidos de investigação afetam tanto integrantes da base aliada quanto a oposição, os discursos vão tender a ser mais a menos ali dentro do plenário do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, enquanto acontecer votações prioritárias para o governo de projetos econômicos. Maria, sabe aquela história de que quando está todo mundo de calça curta, a regra é ninguém olhar para baixo? Então, o governo vem apostando nisso, né? Como essas investigações atingem base e também oposição, eles estão aguardando, eles esperam que os discursos sejam mais a menos e não afetem as votações ali dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. E a ordem que o Palácio do Planalto vem dando aos parlamentares aqui do Congresso é de que eles trabalhem para manter a normalidade. E uma das estratégias é acelerar, inclusive, a votação de alguns projetos, como, por exemplo, da terceirização, para mostrar para a sociedade, para mostrar para a população de que essas investigações realmente não estão afetando a agenda que o Congresso está trabalhando normalmente. Mas, Maria, a gente sabe que a partir do momento em que essas investigações citam algumas peças-chave do governo aqui dentro do Congresso Nacional, a agenda de votações tende sim a ser um pouco atrasada, ficar um pouco mais atrasada. E o clima que se vê aqui no Congresso Nacional é de muita apreensão. Todo mundo querendo saber, vários parlamentares querendo saber se eles estão nessa lista apresentada por Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal, principalmente sobre o conteúdo. Eles querem saber, além de se eles foram citados, como eles foram citados, o que esses 78 executivos da Odebrecht disseram para os procuradores, né, para os integrantes do Ministério Público. Então, a gente vê realmente um clima de apreensão. E esse conteúdo a gente só vai saber nas próximas semanas, assim que o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato lá no Supremo, decidir tirar o sigilo e abrir essas investigações. São 83 investigações, ou seja, 83 histórias diferentes lá para ser investigadas no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoas com foro privilegiado e outras 211 histórias que devem então ser enviadas para outras cortes. Por exemplo, se é para investigar algum governador, vai para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se for para investigar algum fato ligado à Lava Jato, mas não envolver pessoas com foro privilegiado, vai para o juiz Sérgio Moro, lá na primeira instância da Justiça Federal. Então são praticamente 320 histórias, Maria. Tem história para muita gente e é importante a gente destacar isso, porque tem muita gente falando, nas redes sociais, são 83 políticos. Não são 83 políticos, são 83 histórias que envolvem pessoas com foro privilegiado. Cada uma dessas histórias pode ter 1, 2, 3, 10 políticos, ainda não se sabe. O que se diz aí nos bastidores é de que são cerca aí de 170, pelo menos 170 políticos envolvidos nessas delações premiadas dos executivos, dos 78 executivos da Odebrecht. E enquanto essas histórias e esse número fatídico real dos nomes e a quantidade de políticos não é divulgada, não sai do sigilo por meio dessa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, aos poucos a imprensa vai descobrindo que nomes de políticos estão nessa lista apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ontem à noite a gente conseguiu alguns nomes novos, o repórter Vladimir Neto teve acesso aí a alguns novos nomes citados nessa delação premiada, né, nessas delações premiadas e nesses pedidos de investigação de Rodrigo Janot. Vamos ver quem está presente nessa lista aí de Rodrigo Janot. Há mais um ministro do governo Temer, Marcos Pereira, do PRB, atual ministro da Indústria e Comércio. Ele é o 6º ministro citado nas delações. A lista também traz os nomes de pelo menos 5 governadores, que terão o caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Governador de Alagoas, Renan Filho, do PMDB. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Governador do Acre, Tião Viana, do PT. Governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Entre os senadores, mais 4 estarão sob análise do Supremo.
senador Lindbergh Farias, do PT, senador Jorge Viana, do PT, senadora Marta Suplicy, do PMDB, senadora Lídice da Mata, do PSB. Outros 5 deputados também foram citados por delatores e vão ter o pedido de investigação analisado pelo Supremo. Deputado Marco Maia, do PT, deputado André Sanches, do PT, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, deputado Paz Landim, do PTB. Ex-políticos e os que não ocupam mais funções públicas e por isso perderam foro privilegiado vão ter o pedido avaliado por outras instâncias da Justiça. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, que está preso, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que também está preso, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB de São Paulo, que foi candidato a governador de São Paulo pelo PMDB. O atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. E Anderson Dornelles, ex-assessor direto da ex-presidente Dilma Rousseff. Muito bem, então vamos às respostas de todos esses citados aí na lista. O Edinho Silva, hoje prefeito de Araraquara, disse que sua conduta como coordenador financeiro da campanha de Dilma Rousseff obedeceu à lei e à ética. Disse também que vai esclarecer os fatos. A defesa de Sérgio Cabral declarou que vai se manifestar apenas quando for comunicada formalmente da decisão da Justiça. Gedel Vieira Lima não quis se pronunciar, o ex-ministro. O governador Luiz Fernando Pezão disse que desconhece o teor do pedido de abertura de inquérito e lembrou que Rodrigo Janot pediu recentemente o arquivamento de outra investigação contra ele. Pezão também se colocou à disposição da Justiça. O governador Renan Filho declarou que todas as doações recebidas por sua campanha seguiram rigorosamente o que determina a lei. O governador Beto Richa afirmou desconhecer o contexto no qual o nome dele foi mencionado. Disse ainda que a origem dos recursos de todas as suas campanhas foi declarada à Justiça Eleitoral. O governador Tião Viana disse que defende a apuração de qualquer fato suspeito e a punição de qualquer um que tenha culpa provada. Ele ressaltou que a Odebrecht nunca realizou obras no estado do Acre e que ele nunca se reuniu com executivos da empreiteira. O governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, não quis se manifestar. O deputado José Carlos Aleluia, do DEM, obrigada, disse que só recebeu doações legais e que declarou todas à Justiça. O deputado Marco Maia afirmou que desconhece o teor das delações, que repudia o que chamou de divulgação seletiva de informações. Disse ainda que só recebeu contribuições legais e que todas foram declaradas à Justiça. O deputado Paz Landim também declarou que só recebeu doações legais e que suas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa do deputado André Sanches disse que não existem provas contra ele e que o parlamentar nega envolvimento em qualquer irregularidade. O deputado Lúcio Vieira Lima não quis se manifestar. A senadora Lídice da Mata declarou que não recebeu qualquer comunicado oficial. Disse ainda que tem confiança de que tudo será esclarecido. O senador Lindbergh Farias disse acreditar que as investigações irão esclarecer os fatos e que o arquivamento será o único desfecho possível para esse processo. Nós não tivemos retorno dos senadores Jorge Viana e da Marta Suplicy. Paulo Scaff, do PMDB, disse que todas as doações feitas à campanha dele foram legais e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Acrescentou que não pediu nem autorizou nenhuma contribuição irregular. Anderson Dornelles, assessor de Dilma Rousseff, disse que acha bom e necessário que as acusações contra ele se tornem públicas, pois vai esclarecer que nunca esteve em reunião na Odebrecht e que nunca solicitou ou recebeu ajuda financeira. O ministro da Indústria, Comércio e do Comércio, Marcos Pereira, que foi o nome que surgiu hoje, disse que está à disposição das autoridades e que o partido dele, o PRB, teve as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que as delações da Lava Jato não têm sido amparadas em provas. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, disse que vê o pedido de investigação com naturalidade e tranquilidade. Afirmou ainda que todas as contas das campanhas dele foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Se essa lista continuar aumentando, eu vou ficar 10 anos aqui lendo o direito de vai ter que aumentar, né? Não é? Mas um horário só para respostas, assim. Só para as respostas. Mas eu tenho todos têm direito à resposta, claro. Mas eu acho curioso que várias assessorias divulgam o seguinte: as contas eleitorais do candidato foram aprovadas pela Justiça. Sim, mas a gente está falando de outras.
é da conta escusa. Isso. É Não, do e caixa mesmo 2. as que foram aprovadas Isso, pela de onde veio o Justiça dinheiro, Eleitoral, a origem do pode dinheiro. ter aparecido como uma doação legal, absolutamente registrada, né, Garamba? Mas isso ter sido fruto de propina. Tanto que foi aberto um processo contra Waldir Raupp no Supremo Tribunal Federal, que deixou muito político de cabelo em pé, justamente porque o entendimento do ministro foi o seguinte: tudo bem, a doação estava ali assinada com selo, né, da Justiça Eleitoral, mas houve um acordo pretérito, gostou? Um acordo anterior, né, de contrapartida e propina. Então, eu acho que ninguém, a população não aguenta mais esse tipo de direito de resposta que você falou aí, e que a pessoa fala, todas as doações foram feitas de maneira legal. Acho que ninguém engole mais. Tudo isso tem que ser averiguado. Débora Cristina diz, essa lista só cresce vergonha dos políticos brasileiros. Tem mais Cada vez mais democrática a lista de todos os partidos, né? Isso que a gente citava ontem, né? Não tem mais essa desculpa, né, de dizer assim, isso é uma perseguição a A ou a B. Né? No momento em que a gente tem 2 ex-presidentes do PT e 2 ex-candidatos à presidência do PSDB, só para dar um exemplo singelo, a gente vê que essa é a justiça que queremos. Tudo tem que ser esclarecido, a justiça vale para todos. E muitos nomes do PMDB que esteve na base governista dos últimos... Claro. Sem e dúvida. que estão no governo atual. Estão no também, governo né, atual. E que gostam de dizer que foram oposição durante 20 anos, quando não era. Sim. Exatamente. Na PMDB, né? Vai muitas vezes com a maré. O PMDB é um partido difícil de explicar. O Brasil, começando mesmo aos poucos a ser passado a limpo, Maria, precisamos apenas dar celeridade aos processos. Eu acho que essa é a grande dúvida dos nossos assinantes, é a grande questão que vem sendo colocada na nossa central de atendimento ao telespectador. Tem gente que até se pergunta, como a Mary, mas será mesmo que podemos acreditar na justiça? O que acontece, né? Tem a questão do tempo mesmo. Claro. Vários comentaristas vêm falando isso. Os políticos ficam naquela torcida. Gente, não vai dar tempo da justiça julgar tudo isso. Quem sabe eu me reelejo, né? Não custa lembrar que o próprio presidente Temer deu uma forcinha às dúvidas que cercam essa questão do tempo, quando ele fez aquela declaração e aquela determinação que os ministros denunciados se afastarão, mas não os ministros que são alvo de inquérito eventualmente. Então, e muita gente lembra que o governo acaba daqui a pouco, 2018 tem eleição, então... Para muita gente, não vai dar tempo de chegar a nenhuma conclusão, nem os casos dos ministros do atual governo. Eu acho assim, a questão não é nem colocar uma sombra, né, sobre a capacidade, eu acho, do Supremo e de outras instâncias. A questão é que a gente está vivendo o maior processo de corrupção desse país. É uma escala, vocês viram aí que eu fiquei 10 horas lendo uma nota do direito de resposta, e o Supremo nunca esteve preparado para tratar de crimes comuns. Geralmente havia um crime de alguém, às vezes chegava ao Supremo o recurso. Né? O crime de uma pessoa comum. Aí chegava o Supremo, aí sim ele tratava. Agora, tem 1 milhão de coisas para analisar. Acho que a gente tem que ficar vigilante também no Supremo, no Judiciário, mas aí é complexo o problema, né? Daqui a pouco vai ter a eleição de 2018, muita gente conseguindo renovar o foro privilegiado sem os julgamentos terem acontecido. E acho que a atenção também deve ser sobre o tipo de negociação que se faz, porque estamos vivendo uma crise profunda. Reformas importantes sendo levadas a cabo, pelo menos discutidas e para avançar, porque o país precisa delas também em vários momentos. E muitos dos personagens eles circulam das realidades paralelas, né? Eles vão da realidade paralela da suspeita, da acusação, de alguma coisa assim, de um inquérito aberto, para a realidade paralela da negociação rápida, célere, necessária no Congresso Nacional. Então, é importante que a sociedade esteja de olhos e ouvidos abertos e atentos, né?